O Brasil está passando por uma transformação gigante. De norte a sul, um canteiro de obras, muitas vezes silencioso, está redesenhando o futuro do país. Mas qual é o tamanho real dessa mudança? Para a gente entender a escala e o impacto desse movimento todo, a gente precisa seguir o dinheiro. E para começar, vamos a um número que já diz quase tudo. Pensa só, em apenas um ano, o Brasil lançou mais de 260 bilhões de reais em editais para novos projetos de infraestrutura. Isso não é só um número grande não, hein? É um capital que tem o poder de mudar paisagens, economias e, o mais importante, a vida de milhões de pessoas. E olha, não é só plano no papel, não. São projetos virando realidade. Nesse mesmo período, foram assinados 146 novos contratos de concessões e parcerias público-privadas, as famosas PPPs. Cada um desses contratos é um compromisso, de longo prazo, para modernizar o país. Juntando tudo, esses contratos garantem um investimento real de mais de 138 bilhões de reais. É esse dinheiro que vai virar rodovia mais segura, água tratada chegando em mais casas, hospital novo, parque revitalizado, impulsionando a economia e a qualidade de vida na veia. Ok, os números são impressionantes, a gente já viu. Mas eles levantam uma pergunta que é fundamental. Por quê? Por que agora? O que está acontecendo para gerar essa explosão de investimentos no Brasil? Vamos descobrir o que está por trás desse boom. Para a gente entender essa história direitinho, a gente vai dividir a nossa análise em 5 partes. Primeiro, vamos mergulhar nos dados do boom. Depois, entender os pilares que sustentam tudo isso. Aí, vamos dar uma olhada no caso de Minas Gerais como um modelo, conhecer a estratégia nacional e, por fim, encarar o grande desafio que vem pela frente. Certo, então vamos ao nosso primeiro ponto, o boom em si. Para onde exatamente está indo essa dinheirama toda? Quais são os setores que estão liderando essa onda de investimentos? Bom, os dados contam essa história para a gente. A distribuição dos investimentos mostra bem quais são as prioridades. O setor de rodovias, sem surpresa, lidera com folga. São mais de 70 bilhões já contratados. Logo depois, vem o saneamento básico, que ganhou um impulso gigantesco com o novo marco legal, atraindo mais de 27 bilhões. E aqui tem um detalhe que chama muito a atenção: a infraestrutura social. Saúde e educação juntas somaram mais de 13 bilhões, com uma média incrível de mais de um projeto novo sendo lançado por mês. Com os números mais claros, vamos avançar para entender as causas. Afinal, o que foi que mudou no Brasil para permitir um avanço tão grande e tão rápido? A grande virada de chave foi, na verdade, uma mudança de mentalidade. As concessões e as PPPs deixaram de ser uma bandeira ideológica, sabe? Elas se tornaram uma política de Estado. Governos de diferentes partidos, de diferentes visões, começaram a enxergar essas ferramentas como algo essencial para o desenvolvimento do país. Os especialistas da área costumam resumir esse sucesso em 3 pilares. Primeiro, como a gente viu, essa transformação em política de Estado. Segundo, o fortalecimento da capacidade técnica dos governos para criar bons projetos. E terceiro, a gente finalmente conseguiu dar vazão a uma demanda reprimida. Projetos antigos, que estavam na gaveta há anos, foram reconfigurados e finalmente lançados. Para a gente ver como isso tudo funciona na prática, vamos dar um zoom em um dos estados que é protagonista nesse movimento todo, Minas Gerais. E Minas Gerais é um exemplo perfeito da diversidade de projetos que esse modelo permite. O estado simplesmente saltou de 5 para 21 contratos de concessão, expandindo o portfólio para muito além do tradicional. Eles estão atuando em rodovias, mobilidade, parques e, de forma pioneira, na área social, com projetos na saúde e até no sistema socioeducativo. E o impacto desses projetos vai muito, mas muito além da economia. Ao descrever a primeira PPP para o sistema socioeducativo do Brasil, uma das especialistas envolvidas no projeto falou com orgulho sobre tirar do papel uma iniciativa focada em dar mais dignidade, educação e uma nova perspectiva para jovens em conflito com a lei. É disso que a gente está falando. Ok, saímos do nível estadual. Agora, como essa lógica toda se aplica na escala do Brasil inteiro? E aqui, um ator se torna fundamental nessa história, o BNDES. O BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento, estruturou a atuação dele em 2 grandes frentes. De um lado, o que eles chamam de soluções para a infraestrutura, com foco nos projetos econômicos mais tradicionais. E do outro, soluções para cidades, que ataca de frente os desafios urbanos mais complexos, como saneamento, mobilidade e até a recuperação de centros urbanos. Isso não é uma estratégia reativa de apagar incêndio, sabe? O BNDES está olhando lá na frente. Um grande estudo de mobilidade urbana, por exemplo, já mapeou 187 projetos de alta capacidade, como metrôs e VLTs, nas principais regiões metropolitanas. Isso, na prática,
criou uma reserva estratégica de bons projetos para manter o ritmo da transformação. Mas, depois de tanto sucesso em estruturar e leiloar projetos, o Brasil agora se depara com um desafio de uma outra natureza. Um desafio talvez ainda mais complexo. Porque, vamos ser sinceros, assinar o contrato e cortar a fita na inauguração não é o fim da história. Na verdade, é só o começo de uma jornada que pode durar décadas. A nova palavra da moda é gestão de contratos. Ou seja, é a capacidade do setor público de fiscalizar, de regular e de garantir que, ao longo de 20, 30, às vezes 40 anos, a promessa de um serviço de qualidade seja realmente cumprida e que os investimentos sejam feitos da forma correta. Se a gente olha a vida útil de uma concessão, fica muito claro por que isso é tão crítico. A fase de planejar e leiloar é relativamente curta. A maior parte do tempo, décadas inteiras, acontece durante a operação. É nesse período que a boa gestão e uma boa regulação se tornam vitais para equilibrar os interesses de todo mundo. É como se todo esse ecossistema tivesse amadurecido em etapas. Primeiro, o país aprendeu a estruturar bons projetos. Depois, o mercado aprendeu a financiar esses projetos. Em seguida, vieram os grandes avanços na regulação. E agora, a gente entra na quarta fase, a da gestão. O sucesso do passado acabou criando um desafio bem mais sofisticado para o futuro. E assim a gente chega na reflexão final. A capacidade de tirar projetos do papel foi comprovada com números recordes, não há dúvida. O Brasil provou que sabe como construir o futuro. A grande questão, aquela que vai definir o legado dessa era toda, é se o país terá mesmo a competência para gerenciar esse futuro que está sendo erguido hoje.